E o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Boas-vindas à nossa qualificadíssima audiência, a esse 93º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre segurança pública, direito e processo penal, criminologia, política criminal, política em termos gerais também, né? Todos os temas que são afins à grande questão criminal que nos interessa e à crítica da questão criminal que nos interessa. Bom, hoje quem vos fala, conduz esse episódio, sou eu, Juni Cirino, diretamente do belíssimo centro da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, nesse inverno carioca que me possibilitou sair de casa de cabelo molhado hoje. Me faz companhia nesse nosso episódio, como sempre, nosso usual anfitrião, que dessa vez passou a palavra para eu dar abertura ao podcast, Rafael Borges. Rafa, dá um alô pro pessoal. Olá, pessoal, prazer enorme estar aqui de novo e corrigir a Juni, porque ela vem conduzindo tantos episódios que não tem mais essa de anfitrião usual e anfitrião não usual. Daqui a pouquinho a gente pareia aí na mesma quantidade de episódios conduzidos e ficamos igual. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, sendo conduzido, portanto, por você, para esse bate-papo, dizer que eu estou com muita saudade, estou na aprazível cidade de Nova Friburgo, talvez pela primeira vez sentindo um pouco de inveja dos cariocas raiz, porque tá um frio terrível aqui, tô de 3 casacos, um frio úmido, e tenho certeza que no Rio, a julgar pela sua roupa, a temperatura está muito mais agradável, e o inverno carioca é uma delícia mesmo. Então, mais dizer que estamos juntos e em breve estarei voltando a gravar, espero, do aprazível Bar da Glória. Estaremos, né? Em breve, muito breve, espero também. Agora que já estamos quase todos vacinados, logo as coisas parecem, né? Parece que o futuro tá parecendo um pouco menos desagradável, pelo menos. Bom, mas hoje, para enriquecer o nosso papo, a gente trouxe uma convidada muito especial, a professora e pesquisadora Schiavelli Facenda Falavinho. Schiavelli, que está falando com a gente de Santa Catarina, certamente passando mais frio do que você, Rafael, sinto muito te dizer. Schiavelli, dê um oi pro pessoal, por favor. Olá, pessoal, uma alegria estar aqui com vocês, né? Tava falando antes aqui pro pessoal que pra mim ouvir os diferentes sotaques do Brasil já é algo que me dá muita felicidade depois de todo esse tempo fechado em casa. A gente vê que ainda existe Brasil, ainda existem outras pessoas. Eu tô aqui... Tem vida fora de casa? Tem vida fora de casa, meu Deus, incrivelmente. E tô aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Um frio terrível, né? Eu sou gaúcha, né? Mas eu não gosto de frio. Eu não tenho a fama do gaúcho de ser resistente a frio. Eu desacredito ela totalmente. Tô aqui em Florianópolis também, com muitos casacos e muita inveja do inverno carioca da capital. Schiavelli, eu me compadeço de você, porque eu também sou uma curitibana fajuta. Eu, assim, me realizo com esse inverno carioca, porque detesto passar frio também. Mas bom, vamos entrar nas nossas discussões em breve e quero logo avisar nossa qualificada audiência que o tema que a gente vai debater hoje é um tema que foge um pouco do que a gente usualmente trabalha aqui. Então, acho que nossa audiência vai ficar bastante satisfeita com esse debate bastante original que teremos hoje. Lembrando, como sempre, que estamos toda semana, né, no seu agregador de podcast favorito e que nossa audiência pode entrar em contato com a gente para críticas, sugestões, comentários, beijos e abraços virtuais, você que está aí na carência da pandemia, pelo Twitter no @seguedireitos, também no e-mail seguranca2direitos@gmail.com ou por Instagram
eventualmente se preferirem, no @Segurança dos Direitos. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Muito bem, estamos aqui então na companhia da nossa queridíssima convidada, a professora Schiavelli. Schiavelli, eu queria que você se apresentasse um pouco pra gente, para iniciar esse bate-papo, falar pra gente um pouco da tua trajetória acadêmica, o que você faz, o que você pesquisa. Fique à vontade. Eu sou gaúcha, né? Sou formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz o meu mestrado no programa de Ciências Criminais da PUC, do Rio Grande do Sul, né? Que é um programa bem conhecido nessa área, tem uma abordagem bem interdisciplinar. Na época eu fiz com uma bolsa da CAPES e concluí o meu doutorado defendido em 2018 pela Universidade de São Paulo. Durante esse período de doutorado eu fiz um período sanduíche na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, com o professor Sebastian Scherer. Eu pesquisava na época as leis penais, as normas penais em branco, né? Então foi bem interessante essa experiência, porque na USP eu era orientanda da professora Helena. A gente trabalhava muito com a Helena Lobo, né? Trabalhava muito com crimes ambientais e crimes econômicos. O professor Scherer trabalha muito com direito penal de drogas. São todas áreas que têm muita repercussão a ideia das normas penais, das leis penais em branco. Depois, quando eu defendi nesse período também eu fiquei um tempo no Instituto Max Planck de Freiburg e estive como pesquisadora visitante na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde eu tinha feito já um intercâmbio durante a graduação para o programa Erasmus lá, com uma bolsa do Santander. Durante o doutorado eu tive uma bolsa FAPESP em São Paulo, tive a bolsa do DAD para ir para a Alemanha. E aí, logo em seguida, eu fui para a Universidade de Málaga com uma bolsa da Fundação Carolina, fazer um período de pós-doc, um estágio de pós-doc, mas eu acabei ficando só um mês, era de 1 a 3 meses. Na época eu acabei ficando só um mês porque eu fui chamada no concurso da Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Então eu defendi o doutorado no final de 2018, começo de 2019 eu já assumi na Universidade Federal de Santa Catarina, onde estou. E aí, da pesquisa, né, de leis penais em branco, foram surgindo outros interesses, né, que esse estágio em Málaga fez mais sentido, né, acabaram surgindo novos interesses de pesquisa que passaram a fazer mais sentido, que é a área, então, da política legislativa, né. Esse pessoal de Málaga eu tinha conhecido no encontro da Sociedade Europeia de Criminologia, durante o período que eu tive na Alemanha, e eu já tinha ficado bem interessada pelas discussões do grupo deles no congresso. E aí, quando eu estive lá e fiquei um mês lá, eu voltei, assim, muito, muito impressionada com as discussões em sede de política legislativa que estavam sendo feitas na Espanha, e apresentei um projeto de pesquisa aqui na Universidade Federal sobre política legislativa. Então, isso em 2019, né, e aí desde lá eu venho orientando pesquisas de iniciação científica sobre a área da política legislativa. Esse ano eu assumi como coordenadora estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, né, a instituição aí que eu já milito aí pelo menos há uns 10 anos, já tinha atuado na parte de editoração da RBC Crim. E agora, com a coordenação aqui de Santa Catarina e com a coordenação adjunta do Departamento de Estudos Legislativos, a gente tem conseguido fazer alguns projetos bem legais, alguns eventos e algumas discussões nesse âmbito. Pois é, e a título de curiosidade, né, para a nossa audiência, é justamente do Departamento de Estudos Legislativos que conheci a Schiavelli, e agora que você me falou em detalhes a sua trajetória acadêmica, me pergunto como que a gente não se esbarrou antes, né? Tendo o contato com o professor Scherer, enfim, com o pessoal da USP, que são, enfim, né, tão ali na nossa... No nosso círculo de contatos acadêmicos e amizades acadêmicas. Então, fico muito feliz de saber que a gente conseguiu finalmente se cruzar. E eu sei que hoje você está mais interessada, digamos, em pesquisar a racionalidade legislativa, né, aqui no Brasil.
eu queria duas coisas, na verdade. Primeiro que você falasse um pouco pra gente, né, como você enxerga, digamos, os debates acadêmicos em torno dessa questão no Brasil, porque é curioso como a gente sai da faculdade de Direito sem saber muito sobre isso, né? A gente tem pouquíssimo contato com isso e a gente vai experimentando muito mais na prática do que na academia esse tipo de discussão. E acho que, especialmente, né, no momento que a gente vive de uma talvez exacerbação assim de atividade legislativa na área penal, é mais relevante do que nunca que a gente tenha alguma entrada nesse debate, né? Por isso que é importante, assim, essa tua participação aqui, e acho que queria que você contasse um pouco pra gente como tá, digamos, o campo acadêmico nessa área no Brasil hoje. E, ao mesmo tempo, né, imprimi aí no teu comentário, queria que você comentasse também o que te instigou, né, a chegar nesse tema, nesse objeto de pesquisa. Tá, bom. Eu sou completamente apaixonada por esse tema agora, né? Tô monotemática. Eu tenho um grupo de estudo em Direito Penal Econômico aqui na UFSC e eu vejo, assim, eu vejo política legislativa em absolutamente todos os debates, né? A gente tá discutindo qualquer coisa e o meu bordão virou assim, bom, gente, isso é um problema de política legislativa, porque depois que a gente começa a estudar esse tema, é algo realmente que acaba se tornando bem apaixonante. Então, na verdade, assim, a primeira vez que eu comecei a me perguntar sobre isso, o que a Juni falou, né, eu concordo integralmente, né, a gente acaba saindo da universidade, assim, com alguns aspectos bem preliminares, o direito é muito amplo, né, então a gente acaba escolhendo depois alguns campos para se especializar. E quando eu comecei a fazer a minha pesquisa doutoral, né, na parte de leis penais em branco, eu tinha já uma ideia no final de propor critérios dogmáticos, né? Até a tese que foi publicada em formato de livro, né, pela EMAIS, em 2020, que é o risco de deslegalização no direito penal, né, no ordenamento punitivo, de acessoridade administrativa no ordenamento punitivo. E eu comecei a parte final do trabalho, né, quando eu vinha caminhando para o final do trabalho, a minha ideia era propor critérios dogmáticos, né. Eu sempre fui da área da dogmática, né, que é bastante criticada pelo pessoal da criminologia, dizendo que a dogmática é circular, e a professora Marília Budó, que é minha colega aqui na UFSC, que é uma grande criminóloga, vive pegando no meu pé, né, às vezes quando eu faço um evento aqui do IBC Crim, eu chamo ela para falar, e ela tá sempre brincando comigo por causa da dogmática, né, o professor Valois também vinha falando para mim, né, quando eu cheguei para ele, quando eu conheci o Valois, foi lá na Alemanha até, ele era orientador de pós-doc do Scherer, e eu falei, eu trabalho com dogmática, e ele, a primeira coisa que ele disse, isso aí não serve para nada. Então eu trabalhava bastante com a dogmática, e a minha ideia era criar critérios dogmáticos das leis penais em branco. E quando eu fui chegando mais perto do final da pesquisa, porque a pesquisa é sempre algo, né, em aberto, em discussão, né, a gente vai estudando um problema e tu vai chegando no final, às vezes o que você tinha, a tua hipótese inicial, às vezes tu vai chegando no final, ela não vai se concretizando, ou não da forma que você tinha pensado inicialmente, essa que é a grande aventura aí do pesquisador. E aí eu resolvi dividir as minhas propostas em 3 blocos, né, um bloco, lembro que numa reunião que eu tive com a Helena, ela falou para mim, não tem como a gente pensar, né, em leis boas com o direito penal do tamanho que está. Então, um primeiro bloco de propostas foi na área da política legislativa, né, de alguma perspectiva de descriminalização, e ali eu tive contato com alguns autores que falavam sobre isso. Aí depois eu fiz propostas em direito administrativo sancionador e por último, né, que eu fiz propostas mais robustas na área da dogmática. Mas aquelas poucas páginas, 10, 20 páginas, né, por aí, que eu escrevi sobre política legislativa, aquilo mexeu, assim, com alguma emoção de pesquisadora, assim, de um feeling, de olhar e dizer assim, gente, mas tem muito mais coisa aqui
do que lá na dogmática, onde eu tô desenvolvendo as propostas mais detalhadas. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, o período que eu tive na Alemanha, eu tinha tido contato, né, no congresso esse da Sociedade Europeia de Criminologia, que foi em Gales, no país de Gales, em 2017, com o pessoal de política, de Málaga, de política legislativa. Eu tinha um contato lá, que era a Patrícia Rosseto, que é amiga do Douglas Maranhão, que é um professor do Paraná, e ele tinha me passado esse contato, essas coisas que vão acontecendo na vida acadêmica, que a gente vai pegando contato, e aí eu encontrei com eles lá, e eu fiquei muito interessada. E aí, quando eu voltei para o Brasil, que foi em 2018, quando eu escrevi a parte final da tese, quando eu comecei a escrever de política legislativa, eu já tinha algumas referências da Espanha, e eu busquei outras no Brasil, né, principalmente, não são muitas as pessoas que escrevem sobre esse tema. Eu dou destaque para a obra da Carolina Ferreira, do IDP, tem obras muito boas, a tese de doutorado dela sobre esse tema é muito boa. O Luiz Guilherme Mendes de Paiva também escreve sobre isso. A professora Raquel Scalcon, da FGV, que é uma grande amiga, escreveu a tese de doutorado dela, que ela defendeu na URGS também, sobre controle das leis, controle de constitucionalidade das leis penais pelos seus fins. E, recentemente, eu descobri um curso uma especialização em bases para uma legislação racional na Universidade de Girona. Foi a primeira edição ano passado, eu não consegui fazer, mas eu consegui assistir a aula inaugural, que estava na internet, eu falei, eu vou olhar, né? E ainda quero ver se eu me organizo para fazer essa especialização. Aí eu olhei a aula inaugural e falaram de uma brasileira que tinha feito doutorado com o professor Atienza, na Espanha, que é uma grande referência no tema, que hoje é professor da UNB, que é a Roberta Simões Nascimento. E aí eu prontamente busquei ela na internet, mandei um e-mail, a gente fez uma chamada, esses dias eu até chamei ela para um evento, que também pesquisa muito bem esse tema. E aí, em 2018 ainda, com esses contatos de Málaga, eu escrevendo a tese, né, e falando de dogmática, mas já com uma pulga atrás da orelha de que a solução da questão não estava aí. E aí eu estava já como editora da RBC Crim e resolvi organizar um volume sobre política legislativa. E eu lembro, na época, a editora-chefe era a professora Mariângela Gama, e a gente fez uma reunião, eu já trabalhava com o Vini Vasconcelos também, na RBC Crim, a gente fez uma reunião e eles me falavam assim, mas olha, Xia, eu acho que ninguém pesquisa muito esse tema, não, no Brasil. E aí eu pensei, gente, mas de repente essa seja uma boa oportunidade, então, da gente propor, né? Porque a gente estava propondo essa questão de dossiês, e eu propus o dossiê de política legislativa, e claro que nos deu um medo de propor um dossiê que ninguém enviasse nada, né? Porque se ninguém pesquisar isso, como é que vai fazer um dossiê? Né? E tinha acabado de ter dossiê sobre questão de gênero e tal, que a gente recebeu diversos trabalhos, né? Super bons, foi difícil de avaliar, né? De tanto trabalho bom. E aí a gente eles bancaram a proposta e a gente fez um volume da RBC Crim, volume 147 de setembro de 2018, que é um trabalho assim que eu tenho muito orgulho de ter participado, que é um volume especial sobre política legislativa em parceria com os pesquisadores de Málaga, o professor Dias Ripolese e o professor Becerra Munhoz, que assinam como editores associados. Eu ajudei na avaliação de todos os artigos em português, né, na distribuição do peer review, no desk review, e ali também me dei conta com muita gente que pesquisava esse tema. Nesse volume tem um artigo do Décio Davi, tem um artigo da Clara Maziero, tem um artigo do Marcelo Ruivo, né? Então, assim, tem pesquisas. Tem o professor Ricardo Glockner e o orientando dele, Marcelo Butelli, que depois eu tive na banca até de qualificação de doutorado dele. O professor Rodrigo Guiringhelli também tem um artigo bem legal com o Marcelo Campos, aí também relacionando política criminal, política legislativa. Tem algumas pesquisas publicadas lá no concurso de monografias do IBC Crim. Tem uma pesquisa da GV, da Maíra Machado, em que é uma análise sobre as justificativas dos projetos de lei penal. E aí, na obra da Roberta, e eu peguei a obra da Roberta Simões, e ela faz um apanhado do que foi produzido no Brasil
nos últimos tempos sobre política legislativa. E aí eu olhei, né, comprei o livro dela, revisei essa parte, aí fui atrás, de tudo que ela citava ali eu fui atrás, aí achei algumas teses, achei um trabalho ali do Rio, André Mendes, sobre também que ele continua, né, avaliando as justificativas dos projetos de lei como se fosse uma continuação dessa pesquisa da GV. Até achei uma pesquisa aqui da UFSC que foi feita aqui por estudantes há muito tempo. Então, assim, tu achas assim algumas pesquisas esparsas, mas é um campo que ainda que não tá, eu não vejo ele como um campo consolidado de pesquisa. Então, eu adentrei nesse campo por aí, e aí quando eu tive em Málaga um curto mês, gostaria de ter ficado mais tempo, eu vim assim com um pendrive, 2 pendrives cheios de coisa que até hoje eu não consegui terminar de ler, esse é o mal do professor, né, a gente tá sempre atrasado, a gente nunca consegue terminar. E a Espanha tem uma produção muito interessante sobre isso. Eles têm, dentro da Universidade de Málaga, o Instituto Andaluz de Criminologia, que tem diversos projetos e diversos grupos, e um desses grupos é o grupo espanhol de política legislativa penal. E nesse grupo se produz muita coisa. Então, agora eu fiquei em contato com eles. Então, esses dias a gente fez um livro na Colômbia, né? Eu consegui mandar um artigo. Eles publicam alguns livros em inglês também pela Springer sobre isso. Então, eu diria assim que no Brasil a gente tem começado nosso departamento lá, né, do IBC Crim, a gente tem planejado fazer um livro sobre isso no final do ano. E aí a gente vai conseguindo fazer conexões com pesquisadores internacionais. E assim, e para além do lado acadêmico e de pesquisa, né, que eu vejo a relevância desse tema, como professora, eu acho que todo mundo que já deu aula de direito penal, principalmente de parte especial e leis penais especiais, sabe que você não entra em sala de aula sem olhar a lei naquele dia, porque o tempo todo a legislação é alterada e, assim, a gente não consegue acompanhar esses debates como a gente gostaria, né? Eu lembro quando saiu a lei o chamado pacote anticrime, né? Esse nome é horrível, a gente tem que falar para identificar. No mesmo momento teve alteração no tipo de instigação ao suicídio, né? E quer falar alguma coisa? Não, eu ia só comentar que o Rafael costuma chamar de pacote antipobre no podcast. Não, eu lembro esses dias, acho que foi o professor do Paraná que falou que é uma empáfia, né? Que as outras leis não são anticrime, é só essa que é anticrime, né? Não tem cabimento. As outras leis são pró-crime, né? No mesmo momento, não tem explicação. E no mesmo momento foi modificado o artigo 122 da instigação ao suicídio, e assim, eu nem sabia que estava sendo discutido, assim, daí eu pensei, gente, ou eu sou uma pessoa que não consigo acompanhar todos os debates, ou os debates sobre alteração legislativa acontecem e a gente não fica sabendo, e seguido você abre o Código Penal e você vê várias alterações, né, e eu que estudava leis em branco, eu percebi que a lei em branco, na verdade, é um sintoma da grande desorganização que a gente tem em termos de discussão legislativa, porque com base na teoria da racionalidade legislativa, das racionalidades legislativas, né, do Atienza, foi reformulada lá pelo professor Dias Ripollès, chega a questão da redação das leis, que pode ser problemática, ela é uma racionalidade. É quando você trabalha lá com a racionalidade linguística. Então, assim, eu acho que tanto pela pesquisa quanto pela prática, eu me deparei com o problema de política legislativa, que hoje me parece um dos grandes problemas do direito penal brasileiro. Pois é, me chamou muita atenção o comentário da professora Helena que você falou, né? Como é que você pode discutir isso quando você tem, né, um agigantamento do direito penal enquanto norma mesmo no Brasil, como existe hoje, né? Acho que esse é o grande problema, digamos assim, de pensar a racionalidade legislativa no Brasil. E adorei que você já respondeu a pergunta, já adentrou dentro daquilo que era o que eu queria que você comentasse em seguida mesmo. Então, já vou até mudar aqui um pouco de assunto de maneira meio drástica, assim. Não drástica, mas, enfim, vou dar uma redirecionada aqui, porque me interessa
que a gente conheça um pouco melhor como se dão esses meandros, assim, digamos, da política legislativa no Brasil, processo legislativo no Brasil, né? E sei que não é exatamente teu objeto de pesquisa, então não se preocupe, não precisa focar muito nisso, mas sei que tem, digamos, atores políticos bastante expressivos nesse processo, né? Queria que você comentasse um pouco como funciona a política legislativa no Brasil, muito brevemente, assim, e quem são, né, essas pessoas que estão por trás da política legislativa, né? Como se dão os debates públicos com esses atores e como se dão também os debates internos, porque a gente sabe que boa parte da política legislativa, como você trouxe no exemplo da instigação ao suicídio, são coisas que não chegam ao debate público, né? Elas ficam num âmbito ali de debate interno que a gente às vezes sequer vê chegar, né? A gente é atropelado e não sabe nem o que foi. Eu sempre tive a impressão, eu queria que você, em cima das questões que a Júlia colocou, confirmasse isso ou não, de que assim, os grupos de interesse, né, brasileiros ligados a alterações legislativas, eles em matéria jurídico-penal sempre foram muito desorganizados, né, ou sempre foram muito motivados por questões e por circunstâncias muito pontuais, às vezes um acontecimento específico, né? Se a gente olhar a história da legislação penal brasileira da década de 90 para cá, ela parece que parece que ela quer desafiar o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, né? Porque ela está sempre propondo piorar o tratamento penal para crimes que acabaram de acontecer, né? Talvez na vã esperança de que aquela alteração melhore a resposta, né? Endureça a resposta penal para aquele acusado, porque aí aquela família se envolve na redução da maioridade penal, por exemplo, na coisa dos crimes hediondos, em criação de qualificadoras, na coisa da violência de gênero, etc, etc, etc. E a impressão que eu sempre tive é que, assim, esses grupos de interesse, eles estão organizados, me parecem, para outras matérias, né? Por exemplo, a legislação tributária, né? A própria legislação civil, de uma forma geral, direito administrativo, embora não sejam minhas áreas de especialidade, numa leitura, assim, superficial, eu tenho a impressão que eles produzem leis muito mais racionais, pelo menos na perspectiva da linguagem, da construção, daquelas hipóteses e tudo mais, do que em matéria de direito penal, né? Em matéria de direito e processo penal, a coisa toda é muito irracional, é muito, não sei, é muito louca, né? Não tem realmente... E assim, o Código Penal brasileiro, de 1940, ele foi redigido pelo que o Brasil tinha de melhor em matéria de produção de dogmática jurídico-penal naquele momento, né? A legislação penal contemporânea não é... Ninguém ouve Juarez Cirino, Juarez Tavares, Nilo Batista, Vera Andrade, Vera Malaguti, quando vão escrever uma lei penal no Brasil, né? Eles só são ouvidos depois para dizer que aquilo ficou uma porcaria, que aquilo foi muito mal redigido, né? Essa lei toda ela é feita naquele afã de produzir a resposta, E eu queria talvez que você comentasse um pouco essa percepção, se ela faz algum sentido, se não faz, se essa desorganização ela é ampla, geral e restrita. E eu sempre tive uma impressão no Brasil, a coisa do Eduardo Cunha, né? Porque o Eduardo Cunha ficou conhecido, né? Notoriamente conhecido por ser aquele cara que dava aquela enxertada. É um cara que domina, né? O regimento interno e as tramitações, e ele sempre dava um jeito de enxertar um negócio. Eu não sei se ele já fez isso em lei de matéria penal, mas ele ficou famoso também por ser alguém que sempre embutia ali nas leis. Quer dizer, isso é uma coisa do Brasil, essa possibilidade de você produzir uma lei a partir de uma iniciativa completamente individualizada, de um sujeito que é meio poderoso e meio mafioso e meio que conhece todo a normativa interna, o regimento, e ele insere aquilo lá, e aí criou-se aquela coisa da emenda Jabuti, né, como se fosse mesmo um dado muito característico da cultura brasileira. Mas, enfim, como eu sei que você já andou passeando aí
por outros países, né, nessa pesquisa, nessa temática. Eu queria ver um pouco o que você acha também nessa linha. Não, gente, são tantos pontos, né? Se eu esquecer alguma coisa, vocês me digam. Você sabe que a gente da academia, uma das grandes questões, assim, eu acho que uma dos pontos nevrálgicos, assim, da política legislativa é a gente conseguir compatibilizar o cientista com o político. O cientista do direito, o acadêmico, a ideia da teoria da racionalidade legislativa com o campo próprio de atuação da política. Por isso que é tão mais, assim, não digo que seja mais fácil, mas por isso que a gente tem muito mais estudos, assim, e sobre a questão do juiz, da atuação do juiz, que é uma atuação técnica, né? E quando o juiz atua politicamente, né? Não que tenha acontecido isso em algum momento no Brasil, mas, né? Vamos supor, quando o juiz atua politicamente, é bastante criticável, né? A gente consegue, assim, ver como aquilo é incompatível com o sistema. E no campo, tanto que uma das grandes questões, né, da política legislativa é essa, que a verdade é que a gente trabalha com o ato legislativo como se fosse algo pronto. E a partir daí a gente começa a questionar essa legislação no judiciário, dizer, olha, isso aqui é inconstitucional, ó, isso aqui, sabe, tem algum problema. O nosso problema, e o professor Dias Ripodias fala muito sobre isso, é conseguir passar a discutir, observar isso antes de que a lei esteja promulgada e promovendo danos, como é o que acontece aqui. E quando eu fiz o evento lá com a Roberta Simões, que foi advogada do Senado, e a Raquel Scalco, que é bem acadêmica, assim, a gente estava discutindo principalmente, até o evento era sobre a atuação do Poder Judiciário no controle da racionalidade legislativa. E no livro da Roberta ela fala bastante sobre isso, sobre como a velocidade e as influências do setor político são muito diferentes da velocidade própria das discussões acadêmicas. Tem um texto do Francesco Palazzo, que eu utilizei até nos meus últimos trabalhos, em que ele busca, né, assim, como desenhar uma metodologia, né, ele levanta essa bola, que de repente, por uma metodologia, seria possível compatibilizar o que é o mandato democrático do legislador, que tem total liberdade, né, e ele sempre vai ficar receoso quando começa a ter a intervenção dos acadêmicos, e como compatibilizar isso com uma perspectiva de racionalização científica desse procedimento. Isso é muito complicado, porque também no outro evento que a gente fez com o professor Dias Ripodias, lá pelo IEC, pelo Instituto de Estudos Culturalistas, agora em junho, a gente estava discutindo isso, porque eu posso, como cientista do direito penal, dizer que uma lei que é fartamente defendida pelos legisladores, que tem um mandato democrático de representação popular, eu posso, como cientista do direito penal, dizer que essa lei tem que ser diferente? Como que eu vou compatibilizar essa nossa atuação com as velocidades que são próprias? E assim, o Congresso, assim, a gente vê lá no departamento que a gente tem um assessor de advocacy, assim, pra gente que trabalha com pesquisa no universo acadêmico, é enlouquecedor, porque você não consegue ter uma sistematização do que vai acontecer. Às vezes, em função das relações próprias daquele parlamentar, que é o relator, ou em função do momento político que se vive, alguns projetos andam e outros projetos não andam, né? E quando a gente trabalha, quando a gente estuda nesses nesse volume da RBC Crim, por exemplo, o 147 tem um artigo do professor Luciano Anderson de Souza com uma orientanda sobre a lei do feminicídio, e se discute essa lei, né, se foi feito um acordo que acabou constando na lei razões do sexo feminino, que é uma expressão extremamente problemática, quando é uma lei que deveria tratar de gênero e não de sexo. E um dos objetivos era que a lei fosse aprovada a tempo do Dia da Mulher, de 8 de março.
Então, se foram feitos acordos para que isso fosse aprovado a tempo para ela poder ser anunciada, porque o aspecto político dessa discussão, ele não é de fácil compatibilidade com a questão acadêmica. Então, quando a gente pensa um próprio conceito de racionalidade legislativa, ele é difícil de se encontrar, porque não pode ser um conceito excessivamente técnico que amarre o legislador. Porque a própria liberdade do legislador e a ideia dele, de certa forma, representar a vontade dessa população, isso faz parte do ato de legislar. Eu não posso... Aí, por exemplo, a gente discute bastante aquele projeto chamado Lei de Responsabilidade Política Criminal, né, o PL 4373 de 2016, que fala sobre os estudos legislativos, né? Ultimamente eu tenho me debruçado um pouco sobre essa questão. Mas aí você vai amarrar a lei ao estudo empírico, sendo que os próprios estudos empíricos podem ter limitações de amostragem, podem ter limitações de metodologia. Como é que eu vou vincular a lei ao estudo empírico, né? Agora eu estava lendo um pouco também sobre a questão norte-americana, que lá eles têm bastante estudos empíricos, né? E bastante estudos de impacto legislativo. É um país bem precursor nesse aspecto. Então, assim, é difícil você achar uma metodologia que compatibilize, né, a nossa ideia de racionalidade legislativa, né, que é defendida pelo professor Dias Ripodies, é uma lei que, de certa forma, corresponda aos dados da realidade empírica no qual essa lei vai atuar. Mas como eu vou fazer essa vinculação com esses dados e como eu vou encontrar um espaço para maior participação acadêmica, ou maior participação dos pesquisadores, seja das pesquisas empíricas na hora da tomada de decisão criminalizadora, seja dos pesquisadores da dogmática na hora da redação dessa legislação, como é que eu posso fazer um sistema em que eu consiga amarrar isso de certa forma, mantendo a liberdade do legislador e o mandato democrático, é um grande desafio. É um grande desafio. Porque a política, ela tem velocidades próprias, ela tem influências próprias, e são coisas inexplicáveis, né? Às vezes você tá acompanhando na mídia um projeto, né? O projeto lá de redução da maioridade penal, aí ocorre um escândalo de corrupção, aí aquele projeto desaparece, né? Se para de debater aquele projeto, aí você, como pesquisador, como atuante da área desses criminais, você também não vai querer chamar a atenção para um projeto que você já achava péssimo. Então, a nossa própria atuação ali, ela não pode ser uma atuação eminentemente técnica, não, vamos discutir esse projeto até o fim e esse outro projeto até o fim. A gente também tem que, de certa forma, se compatibilizar com as questões políticas que são predominantes nesse setor. Então, por isso que é uma área, assim, multidisciplinar por natureza, né? Até porque quando você vai criminalizar, né, ou vai assim, legislar sobre determinado assunto, você precisa de pessoas que sejam especializadas naquele tema. Então, você vai precisar, por exemplo, eu vou trabalhar com crimes econômicos ou com crimes informáticos, né? Eu vou precisar de pessoas também daquela área específica para discutir, né? Eu vou precisar de direito constitucional, eu vou precisar de direito penal, eu vou precisar das mais diversas áreas para que a gente consiga encontrar um denominador comum ou quase comum, porque a verdade é que a Roberta fala isso muito bem, que enquanto no judiciário a gente busca, né, a gente tem uma perspectiva técnica e de se encontrar ali a decisão idêntica, né, para o caso, né, quando a gente tem um julgamento colegiado, o legislativo é o campo próprio para o dissenso, né? É quando a gente tem atuação de diversos interesses, de diversas alas da sociedade, de diversas instituições, para a tomada de uma decisão que vai servir a todos aqueles envolvidos. Então, na área penal ainda, né, que é uma área muito polêmica e que a gente tem uma emoção coletiva, muitas vezes inflada pela mídia, né, isso que o Rafael mencionou, no Brasil a gente tem essa tendência de ter a lei para o caso concreto, ocorre o caso concreto, né, e o legislador, ele é eleito, né, gente, ele é o influencer old school, né, quando ele vê que o público tá gostando daquela discussão, ele vai querer aquela discussão
para ele, né? Então, se a mídia começa muito em cima de um caso concreto, certamente vai vir um projeto de lei especificamente sobre aquilo, né? Porque ele depende daquele apoio eleitoral, né? Daquela repercussão para se manter, né, no conhecimento das pessoas, né? Então, assim, tudo isso tem que fazer parte da equação quando a gente trabalha com política legislativa. E por isso que eu acho um campo tão fascinante, né? Para mim, que sempre fui da dogmática, da dogmática circular, né, em que você consegue, né, tecnicamente ali montar, às vezes, um quebra-cabeça e você trabalha só na discussão, né, assim, com pessoas que estudam aquele tema com muita profundidade, a política legislativa, ela é exatamente o contrário de tudo isso. Ela é um campo em que você tem que compor os mais diversos interesses, né? E nesse volume da RBC Crim tem algumas propostas, né? Tem até, eu lembro de uma proposta de um artigo esse do Ricardo Glockner com o Marcelo Butelli, que era de uma técnica legislativa de mini-publics, né, que eram grupos, né, menores para discussão daquele tema. Então, assim, existem tentativas de alteração, né, no processo legislativo brasileiro. Tem até um artigo que eu fiz com um orientando meu de PIBIC, o Alexandre, que a gente fez uma tabela sobre os principais projetos de lei que visam alterar o procedimento legislativo para vincular com estudos de impacto, né, ou sobre políticas públicas, né, ou sobre políticas criminais, né, como que eu posso alterar, de repente, esse processo legislativo para poder inserir mais pesquisas empíricas, né, dados da realidade, teorias jurídicas, como é que eu posso inserir mais racionalidade em termos técnicos, mas eu nunca vou poder engessar esse procedimento legislativo, senão eu vou matá-lo na sua essência, na sua característica principal. Poxa, velho, você falando me lembra um episódio que, de certa forma, eu protagonizei recentemente. A Lei de Segurança Nacional está em debate, né, nesse momento. Quer dizer, está já há muito tempo, mas nesse momento o debate se intensificou um pouco por conta dos arroubos autoritários, né, do então ministro da Justiça, que estava usando a Lei de Segurança Nacional, à torto e à direito, para criminalizar qualquer manifestação pública que fosse antipática ao presidente da República, né? E aí foi uma sequência, né, de requisições para instauração de inquérito policial, uma sequência de habeas corpus também do Supremo para trancar as investigações. E aí esse debate, né, voltou, se reaqueceu. Aí a Lei de Segurança Nacional, que sempre andou meio esquecida, né, lá, vez ou outra ela era invocada contra o movimento social, notadamente o MST, mas longe do debate público, né? E aí ela volta para o debate público por conta desses acontecimentos. E aí o Congresso resolveu se reorganizar muito rápido para fazer um projeto de uma nova Lei de Segurança Nacional que resolveram chamar de Lei de Proteção do Estado, de Defesa do Democracia e Direito, uma coisa assim. E aí teve uma audiência pública, tiveram várias audiências públicas, na verdade. De uma delas eu participei, e quem participou também foi o professor Maurício Dieter, né, dessa audiência pública, o professor Juarez Cirino também, Marcelo Semer, enfim, e outras pessoas. E o Maurício Dieter, com a sinceridade que ele é bastante peculiar, no momento da fala dele, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque está no YouTube, então é público, e era um debate público também. Ele estava lá, deputada relatora do PL, outros deputados também estavam na sala virtual, e ele falou, com todas as letras, esse projeto é uma porcaria, isso aqui não serve de nada, dogmaticamente está todo errado, as construções são erradas, os núcleos verbais são errados, isso aqui não faz o menor sentido. Enfim, ele fez uma grande crítica genérica ao projeto e depois veio ali pontuando aquilo que, do ponto de vista da dogmática brasileira, era insustentável, né? Enfim, criminalizando tentativa no caput, enfim, ele discorreu ali rapidamente, porque a gente só tinha 7 minutos para falar, cada pessoa, discorreu muito rapidamente, mas com muita propriedade isso. E a relatora ficou chateada, ficou chateada com a crítica, ficou magoada, assim, #chateada. Se você pegar o vídeo, é constrangedor. É uma deputada até que eu respeito, sim, ela é uma pessoa bastante, me parece, empenhada, não estamos falando de baixo clero, não estamos falando de deputado rasteiro, não, uma pessoa correta, empenhada, enfim,
destacada no exercício das funções parlamentares, mas ela ficou chateada com a crítica, quase tomou para o pessoal, né? Ela estava acompanhando muito atentamente as falas, e ali no meio ela solta um dado, né? Um pouco para defender a integralidade do projeto e a redação do projeto. Ela fala ali no meio que esse projeto foi escrito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ela falou isso para defender o projeto. Então, assim, eu sinceramente não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Se foi ela ficar chateada com a crítica de um professor de direito penal altamente qualificado e capacitado para fazê-la. Eu não sei se foi pior essa crítica chegar num momento em que o projeto já estava praticamente finalizado, e, de fato, o projeto que seria, e que foi aprovado na Câmara, né, porque está no Senado agora, mas o projeto que foi aprovado na Câmara foi aquele projeto ali, com pouquíssimas alterações. Eu não sei se foi pior a relatora ter revelado que a persona, né, responsável pela redação daquele projeto é alguém que, sabemos todos, tem baixíssima familiaridade com o direito penal, né? Luiz Roberto Barroso pode ser um grande constitucionalista. Ok. Em matéria de direito penal, é das piores coisas que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro produziu, né, nos últimos anos. Baixa familiaridade e acho que pouca disposição de tentar se familiarizar, né, o que é pior. Enfim, então assim, e eu não sei se é isso que é pior, eu não sei se é pior saber que o ministro do Supremo Tribunal Federal assume o protagonismo quase absoluto na produção de um projeto de lei que trabalha com um tema com o qual ele não tem familiaridade. Talvez ter ali o ministro Roberto Barroso, junto com um penalista, um acadêmico destacado, numa comissão, talvez fizesse todo sentido, afinal, é um projeto mesmo que mescla ali aspectos de direito constitucional com aspectos de direito penal, então faria todo sentido, mas tê-lo protagonizando a redação disso também foi uma informação perturbadora. Então, assim, eu não sei o que me perturbou mais naquela coisa ali. E, no fim das contas, é o que você falou, tinha uma pressa danada para aprovar um novo projeto que talvez substituísse, né, a Lei de Segurança Nacional, e aquilo foi para o Senado e está lá, né? Tudo bem, teve um recesso agora em julho, né? Acho que eles acabaram de voltar só agora, vão voltar em breve, mas o fato é que a coisa começou a andar numa outra velocidade. Por quê? Porque aí veio o escândalo da Covaxin, porque aí veio a CPI da Covid, porque aí veio... Então, assim, quando você falou, eu vi eu pensei que, poxa, eu acabei de ver isso acontecendo, né, de uma forma muito realista no projeto de revogação da Lei de Segurança Nacional. Sem falar num outro episódio engraçadíssimo também, que foi o seguinte, né, o PSOL na Câmara, ele votou acho que unanimemente contra o projeto, né, uma postura interessante. Eu não me lembro agora se o Freixo foi contra, mas porque na época o Freixo era do PSOL, mas eu sei que os outros todos foram, o Glauber, a Talíria, o Ivan Valente, enfim, todos eles votaram contra o projeto. E com argumento de preocupação daquilo ali servir mais uma vez como instrumento de criminalização política, como instrumento de criminalização de movimentos sociais, como instrumento enfim, de neutralização da dinâmica social, da luta social, etc, etc, etc. E, de fato, o projeto abre brechas para isso, né? E aí o deputado Orlando Silva também ficou chateado com a crítica que foi levantada pelos deputados do PSOL, notadamente pela deputada Talíria Petroni, e lançou o seguinte argumento da tribuna: Talíria, você acha que eu, do Partido Comunista do Brasil, vou votar a favor de um projeto de lei que criminaliza movimento social? Era esse o grande argumento dele. Quer dizer, acho. A esquerda brasileira fez isso ao longo de 16 anos, votaram projetos de lei que viabilizaram a criminalização ainda mais, né, a intensificação da criminalização de movimentos sociais. E assim, e que critério é esse? Você acha que eu vou fazer isso? Não se trata disso, de achar que você vai, que você não vai. A questão que está escrito ali, a questão é como esse projeto foi construído, a questão é a falta de racionalidade na redação daquela lei. Quer dizer, tudo isso que você está falando. Não é esse debate rasteiro, pouco qualificado, essa coisa que chama os especialistas na véspera de submeter à Câmara. Quer dizer, não é isso em uma lei tão importante, né? E você falou, me lembrou, assim, esses dois episódios. Desculpa até que eu me alonguei um pouco, que me empolgou a sua fala. Mas eu acho que
Esse é o grande problema que a gente está percebendo agora, né? Primeiro que existe uma diferença entre o que é política legislativa e o que é técnica legislativa, né? E a política legislativa, me parece, ela acaba sendo regida, assim, digamos, por um princípio implícito de conveniência e oportunidade, que pro lado bom e pro lado ruim, certo? É conveniência e oportunidade na hora de você encampar determinadas pautas no legislativo, em reação a acontecimentos, né, fatos da vida social, assim, da vida pública, e ao mesmo tempo tem um lado bom dessa conveniência e oportunidade, que é, né, o fato de que a gente consegue também, muitas vezes, emudecer alguns debates a partir justamente de outros eventos da vida pública que tomam conta ali, que acabam afastando a necessidade de uma pauta que talvez não fosse interessante, como é isso que, né, o Rafael acabou de descrever aqui narrando esse episódio. E o grande problema disso é que pautar política legislativa, me parece, né, por esse princípio de conveniência e oportunidade, é algo que afeta a técnica legislativa, no limite, né? Afeta a maneira como as coisas, enfim, como as leis são escritas, né? Como as fundamentações são desenvolvidas, e coloca o nosso sistema normativo, digamos assim, em uma situação absolutamente escalafobética de contradição internamente e externamente, né? Às vezes você tem, dentro de uma mesma lei, dispositivos que são contraditórios entre si. Acho que o pacote anticrime é o melhor exemplo recente disso. Você tem um toma lá da cá muito grande e que de novo, né, resultado, produto justamente dessa conveniência e oportunidade da política legislativa, e ao mesmo tempo você tem um sistema, né, legislativo no Brasil, um sistema normativo, aliás, que é absolutamente contraditório entre si. Você tem legislações que são, leis que são muito interessantes, assim, do ponto de vista da gente que está, né, no campo da crítica da questão criminal, e ao mesmo tempo você tem leis que são o absoluto oposto, assim. Então, a gente, né, acaba prejudicando de maneira demasiada, me parece, a técnica legislativa, e o resultado disso é esse sistema completamente escabroso que a gente vê hoje, né, de leis penais em branco, ausência de fundamentação, enfim, né, não inexistente praticamente, contradição interna e externa entre leis, dentro da própria lei, é uma coisa absolutamente bizarra. E isso tem uma importância prática me parece muito clara, né, que a partir do momento que a gente está refém, digamos, dessa situação, dessa política legislativa, você não tem como orientar a política criminal brasileira. Você fica completamente refém dessa situação. Você não tem como, né, colocar um direcionamento político criminal. Não, esse é, né, o sentido que a gente deve ir. Não tem como. É praticamente impossível, né? Interessante como tudo isso acaba, no limite, nos colocando nessa impossibilidade de você ter qualquer tipo de racionalidade político-criminal no Brasil. Você não tem como segurar essa barra, não tem como, enfim, dirigir a racionalidade legislativa nesse sentido. Eu concordo contigo, Gini. Eu até escrevi um artiguinho no Conjur, acho que foi no começo do ano passado, sobre isso, que é a ausência de racionalidade na política criminal brasileira, porque você vê projetos de lei com objetivos opostos serem aprovados na sequência, né? Um dos exemplos, assim, que eu claro, né, dentre tantos os possíveis, né, isso que você falou do plano político criminal, eu assino embaixo, porque a gente tem o plano político criminal, o plano de carcerário, né, vou dizer, o plano político criminal do governo Bolsonaro, né, de 2020 a 2022, 2023, que é com base lá
nos artigos da LEP, a gente tem o plano do governo Temer, né, o plano de 10 anos, né, de algumas ideias ali na área de segurança pública, mas na verdade não existe uma conexão real entre isso e o que se vai produzir pelo Poder Legislativo, né. Em Portugal eles têm uma ideia que são as leis quadro de política criminal, que eu até li algumas coisas a respeito. Existem algumas perspectivas, mas como eu estava falando antes, é muito difícil que você amarre alguma coisa ao procedimento legislativo. Assim como quando a gente fala de estudos de impacto legislativo, tu vai colocar esse estudo de impacto como algo vinculante ao projeto legislativo e o tempo que demora para fazer esse estudo de impacto, né, e quem que vai fazer, qual vai ser a metodologia, e isso vai ser confiável, e num país do tamanho do Brasil, e a análise desses dados, a gente sabe que em política social, a forma com que os dados são analisados também pode influenciar, né? Então, tudo isso é uma questão em aberto, né? Sobre os episódios aí que o Rafael mencionou, assim, para mim agora, né, eu tenho feito alguns estudos mais gerais e a minha ideia agora no próximo ano é até com algumas bolsistas do CNPq de iniciação científica que eu tenho aqui na UFSC, é começar a pegar algum projeto de lei e estudar todo o trâmite desse projeto, né, desde como ele foi aprovado até como ele está nesse momento, se existem estudos a respeito desse projeto, né, sobre os efeitos desse projeto, se ele alcançou ou não alcançou as finalidades dele como lei. Eu tenho separado algumas leis que eu pretendo fazer esses estudos, porque nesses estudos mais gerais que a gente fez, existem espaços, né, dentro do procedimento legislativo em que, né, se poderia nunca de caráter vinculante, mas que se poderia ter uma intersecção maior, né, entre a produção científica acadêmica e os dados e a discussão legislativa. Mas para mim um exemplo que é inegável é o aumento da pena do prazo de cumprimento de pena de 30 para 40 anos. O que um país que teve seu sistema carcerário, né, já criticado internacionalmente, como o Brasil, qual que é o embasamento fático para se aumentar o tempo de cumprimento de pena, gente? Isso não tem cabimento, né? Isso é algo assim, a pessoa tá no Matrix, ela não tá na realidade, porque quando a gente vai no estabelecimento prisional, você imagina você aumentar o tempo de cumprimento de pena se os presídios já estão superlotados, né? E sem nada que se aprove, então, de investimento em estrutura, né? Porque eu acho que o mínimo que você poderia falar, mas assim, o mínimo para se começar a discutir racionalidade legislativa é quando você tem um projeto de lei desses, você tem que ter quais são as fontes de custeio que vão dar, né, que vão proporcionar estrutura para que esse projeto seja colocado em vigor. Foi o que aconteceu com o juiz das garantias. Se aprovou o juiz das garantias e depois se deu conta que não tinha como fazer o juiz das garantias. Então, assim, ou por falta de interesse político, que seja, mas assim, não se tem nenhuma vinculação orçamentária, né, que acho que é o mínimo, né, para se falar em racionalidade. E a gente estava discutindo esses dias no Departamento de Estudos Legislativos que tem projetos para aumentar o tempo de cumprimento para 50 anos. Então, assim, continua completamente dissonante da realidade, né? E para mim isso também é evidente que é mais uma questão a respeito da necessidade de nós acadêmicos começarmos a nos debruçar sobre esse tema e não esperar a legislação chegar pronta para ir lá no STF brigar pela sua inconstitucionalidade, né? E claro, né, como a Juni mencionou, existe o campo da ciência da legislação e existe o que a gente chama de política legislativa, e existe o que a gente está tentando, né, delimitar, que seria a política legislativa penal, né, numa intersecção entre todas essas áreas, entre ciência da legislação, entre política criminal, entre dogmática penal, né, criminologia, tudo isso fazendo parte do que seria, de fato, uma política legislativa penal.
Eu falo para vocês sobre até esse episódio do professor Dieter, de discutir da questão dogmática, porque também outro momento da minha vida, né, acadêmica, em que eu me dei conta que a dogmática não ia resolver os meus problemas, foi quando eu estive na Alemanha com o professor Scherer estudando a questão de drogas, porque eu estava completamente assim apaixonada pelas leis em branco. E a lei de drogas 11.343 é, né, uma lei que tem vários, né, tipos em branco, sempre que fala o termo drogas. E eu pensei assim, gente, eu falar que o problema de drogas no Brasil é um problema de lei em branco, de assessoridade administrativa, é uma insanidade, né? Porque até pode ter um problema, né, dogmático ali, de regulação de lei em branco na lei de drogas, mas a nossa questão a respeito de lei de drogas é uma questão que tem que vir lá no início, quando a gente vai pensar a criminalização, né? E não lá no fim, dizer, não, aqui não tinha que ser uma portaria, tinha que ser um decreto, né? Tinha que ser sei lá. Então, eu acho que essa ideia de pensar a política legislativa como englobando todos esses aspectos, né? E todas essas ciências é o grande desafio, né? E é por isso que é uma área em permanente construção. Chevelli, maravilha, assim, adorei essa tua última colocação aqui. Eu vou aproveitar que foi, assim, acho que você sintetizou todo o debate que a gente propôs aqui para esse episódio. Eu vou aproveitar isso para encaminhar aqui para o nosso encerramento, para a nossa despedida. Quero dizer que agradeço muito, assim, a tua disposição em trazer esse debate para a gente, que é um debate que é necessário, que enfim, às vezes passa muito ao longe da nossa percepção, assim, realmente, né? É só realmente quem está acompanhando esses debates legislativos na prática, de perto, que realmente reconhece esses problemas que você trouxe aqui para a gente, compartilhou aqui com a gente hoje. Enfim, quero te agradecer tua presença, essa tua capacidade de explorar o tema de uma maneira tão abrangente foi fundamental para a gente conseguir compreender, assim, o grande problema, digamos, do processo legislativo como um todo no Brasil. E acho que esse é um debate que era fundamental a gente trazer aqui, né, no Segurança dos Direitos, porque a gente está sem muitos spoilers, né? Mas a gente está se planejando aí para um pequeno projeto que vai se debruçar com um pouco mais de dedicação, digamos assim, no projeto de novo Código de Processo Penal, que é algo que a gente já chegou a tatear aqui no podcast, não demos ainda a devida atenção que pretendemos dar, e tivemos essa ideia de fazer essa série, e acho que esse episódio com a Chevelli foi fundamental, assim, como um preâmbulo para esse nosso projeto que vem aí em breve no podcast, que a gente está trabalhando em parceria também com o querido amigo Antônio Pedro Melchior, que é o chefe do Departamento de Estudos Legislativos do IBCCRIM. Então, fiquem atentos aí, porque em breve a gente vai utilizar, né, o embasamento que esse episódio nos trouxe de uma maneira mais prática para nos dedicarmos aí um pouco a esse projeto do Código de Processo Penal. Rafael, se você quiser, por favor, se despedir, e aí em seguida, Chevelli, a gente passa a palavra para você se despedir da nossa audiência e lembrando, né, da sua contribuição cultural aqui com a nossa qualificada audiência, de nos dar uma dica de livro que não seja jurídico, que não seja técnico, para que as pessoas possam, enfim, expandir seus horizontes, que é sempre bom, né? Rafael, pode dar o seu tchau. Bom, então queria agradecer a você, Júnior, por ter conduzido tão brilhantemente esse episódio, e agradecer também a Chevelli por ter topado o nosso convite, ter gastado aí um tempinho do dia dela compartilhando as impressões dela, enfim, o resultado das pesquisas acadêmicas tão aprofundadas que ela faz,
sobre esse tema que é absolutamente fundamental, né? E pouca gente dedica um olhar tão atencioso a ele como ela demonstrou dedicar. Eu espero que você realmente, Abeles, siga fazendo escola, atraindo mais pessoas para o estudo dessa matéria e que a gente possa, ao longo do tempo, conferir um pouquinho de racionalidade à produção de leis em matéria penal e processo penal no Brasil, né, a partir das pesquisas que você vem fazendo, a partir dos estudos que você vem, a partir de todos os seus esforços, que eu sei que não são poucos, você tem uma militância, né, profissional voltada para isso, em torno disso, para ver se a gente sai um pouco dessa caverna de loucos aí onde a gente está, e a produção legislativa penal, processual penal brasileira se torna uma coisa minimamente racional. Assim, acho que direito penal, racionalidade na mesma frase, né, é difícil de sustentar, mas vamos reduzir danos, né, vamos trabalhar sempre na perspectiva da redução de danos, na perspectiva da maior racionalidade possível para enfrentar a barbárie, para enfrentar o poder punitivo, para enfrentar a escalada autoritária. Tenho certeza que os teus esforços serão fundamentais para isso. Obrigado, tá? De verdade, e espero tê-la em breve conosco novamente, compartilhando os resultados das pesquisas, do avanço das pesquisas e, quem sabe, algum tipo de avanço real, né, na realpolitik nesse assunto. Muito obrigada, gente. Eu agradeço muito o convite de vocês. Para mim é um prazer imenso, né, estar aqui. Pena não poder estar pessoalmente no Rio, né? Aí seria melhor ainda. Isso que você falou, Rafael, para mim é super importante. É a ideia, né, do law in action, né? A ideia da gente conseguir fazer teorias que funcionem no mundo real e que, de certa forma, contribuam, né, para a diminuição do superencarceramento ou, pelo menos, para uma conscientização das pessoas a respeito do que é, de fato, uma medida de segurança pública, né, ou que são objetivos, razões perversas, né, do próprio sistema, na discussão desse meio que é hoje utilizado na ordem do dia, que é o direito penal, e que perde cada vez mais o seu caráter de excepcionalidade, né, que deveria ter. Eu vou aproveitar para fazer um merchan da EMAIS, né, da editora em que eu publiquei o meu livro de doutorado, e eu estou organizando, né, um livro sobre política legislativa das pesquisas dos meus orientandos de PIBIC, né, uns 2 ou 3 deles têm bolsa do CNPq, e vai ser um e-book, possivelmente vai sair no fim do ano, gratuito para download no site da editora, e que são pesquisas mais gerais. Então são 3 sobre estudos de impacto, uma sobre justificativas, uma sobre descriminalização, outra com essa tabela dos projetos de lei, né, eles já me mandaram, até eu que estou demorando, que eu tenho que fazer a revisão de todos esses trabalhos, né, que eu estou escrevendo com eles, e acho que vai ser uma obra que vai contribuir bastante. A ideia é que seja, né, um e-book gratuito de download, para que a gente consiga mesmo difundir o resultado dessas pesquisas que a gente faz na Universidade Federal, tão criticada, né, atualmente pelo governo. E mais também eu tenho organizado uma coleção de dogmática penal de livros escritos só por mulheres, professoras e pesquisadoras, né, de todas as regiões do Brasil, de todas as cores. A gente já lançou o primeiro livro mês passado com a professora Clara Maziero, que se chama Direito Penal Antidiscriminatório, e a gente tem aí mais uns 20 volumes previstos. A ideia é fazer um pack aí de livros de dogmática, os lançamentos vão ser bimestrais. Então é uma coleção, né, tá disponível no site da EMAIS, acho que tá com 20% de desconto todo o site esse mês. Fica o convite para os ouvintes darem uma olhada lá, se interessam, então, por essas pesquisas. E quando vocês me falaram de literatura, para mim literatura é uma grande paixão. Desde que eu terminei o doutorado, eu me comprometi a nunca mais parar de ler um livro de literatura ou 2 livros de literatura concomitantemente aos livros de direito penal, né? Durante o doutorado eu acabei ficando uns 2 anos afastado disso. Teria muitos livros para recomendar, gente. Eu sou uma aficionada por literatura latino-americana, então eu adoro, né, os livros do Chico Buarque, né, Galeano, Garcia Marques, mas eu teria 2 autores específicos para recomendar. Um se chama Manuel Escorza, é um peruano, e o nome do livro é A Dança Imóvel. Foi um livro que foi recomendado para mim por um amigo aí do Rio, o Alexandre França, que é professor da Universidade Federal Fluminense.
É um livro genial, de literatura latino-americana, e outro é um autor chileno chamado Roberto Bolanho, que eu gosto muito. Ele tem 2 obras fundamentais, é o 2666 e Os Detetives Selvagens. E eu gosto muito desses livros porque é um livro que deixa muitas pontas soltas, como é a vida, né? A gente não consegue fechar, né, as discussões, os roteiros, como é a política legislativa, como é a realidade, né? São muitas pontas soltas e a gente tenta sistematizar dentro do possível para compreender, para organizar, mas a verdade é que a gente tem que tentar atuar em meio ao caos e buscar, né, a redução de danos, né, ainda mais num país tão desigual e como o Brasil. Então agradeço muito o convite de vocês, fico sempre à disposição no que eu puder colaborar e deixo aí um grande abraço a todos e estou sempre à disposição para críticas, debates, sugestões, discussões. Um abraço. Maravilha! Com isso, nos despedimos da nossa qualificadíssima audiência e nos vemos na próxima semana.